Vamos iniciar o estudo das 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia, né? As sete cartas, as 7 igrejas apocalípticas. Vamos começar pela de Éfeso, que está no capítulo 2 de Apocalipse. Mas antes de começar, eu quero falar um pouco sobre as interpretações dessas cartas. Existem 3 interpretações, né? Que são a interpretação literal, a interpretação histórica e a interpretação moral. A literal estuda os fatos que estavam acontecendo naquela época, a geografia, a estrutura de cada cidade onde estava cada igreja, a cultura de todas. Ali é estudada tudo o que acontecia, a época, né? Mostra o Senhor elogiando, reprovando, prometendo e ameaçando cada igreja pelas suas obras, certo? Então essa é a interpretação literal. Mas também tem a interpretação histórica. A histórica é mais complexa porque é discutido a história do cristianismo e dividido em 7 períodos, né? E segundo os que creem dessa maneira, afirmam que cada carta representa um período diferente da igreja cristã, vendo cada período semelhante à situação de cada igreja da época citada nesse contexto, né? Aí a gente vê, eles fazem uma organização das épocas, né? E aí vai dividindo, começando do 30, né? E aí vai até os nossos dias atuais. Alguns fazem essa classificação dessa maneira: do 30 ao 100, primeiro período; do 100 ao 312, né? O segundo período; depois do 313 até 590, terceiro período; depois de 590 a 1517, depois de 1517 a 1730, depois de 1730 a 1900 e depois de 1900 até os dias atuais. Então, essa é dividida em 7 períodos: é o período apostólico, o período dos mártires, o período imperial, o período papal, o período da reforma, o período das missões e o período atual. Então, são os 7 períodos que se dividem na interpretação histórica. Mas também tem a interpretação moral, né? Uma aplicação do texto direcionado a todos os cristãos de todas as épocas, ou seja, olhando para o texto, nós tiramos exemplos bons e ruins, os quais podem nos ajudar na nossa caminhada, né? Na nossa escolha. O bom exemplo, cada igreja deve escolher e descartar os maus. Aprendemos com a leitura do texto a fazer o certo como Deus pede e vendo, né, como um espelho. Podemos se examinar e se corrigirmos diante de Deus. A interpretação moral nos ensina que o que Deus reprovou naquela época, reprova nos dias de hoje. O que ele elogiou, elogia nos nossos dias também. As promessas também são para nós, mas as ameaças também. As 7 cartas falam com a igreja atual. Temos um pouco de cada uma dos nossos dias, certo? Essa é a interpretação moral. Então, na minha opinião, a mais importante de todas as interpretações é essa, pelo seguinte, né? Porque o principal não é saber o que aconteceu durante a história. Isso é bom. Mas não é o principal, nem o que aconteceu nas épocas das cartas. O importante mesmo é olhar para os nossos dias e vermos em que, sim,
encontramos, né, em que se encaixamos. Nós somos a igreja de hoje. Então, quem nós somos, né? Então, primeiro nós temos que saber o que aconteceu na época, mas mais importante é entender que isso serve para nós tirarmos lições. Então, nós precisamos saber quem nós somos. Nós somos Laodiceia, Pérgamo, nós somos, começando da primeira, nós somos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, nós somos Sardes, Filadélfia, Laodiceia, nós somos a que esfriou no amor, nós somos a que adotamos a idolatria, nós somos a que seguimos a heresia, nós somos a que seguimos ao desenfreamento, né, carnal, nós somos a orgulhosa, nós somos morno, o que nós somos? Ou nós somos a Esmirna, a igreja que mesmo pobre e tribulada, mas era rica para com Deus, porque era fiel. Ou nós somos a mesmo na pouca força, não guardando, não deixando de guardar a palavra, guardando a palavra da paciência, que é a Filadélfia. Então, cabe a nós tirarmos exemplo dessas duas igrejas e procurar o melhor para a nossa igreja atual. Então, começando a carta, nós vamos começar pela igreja de Éfeso. Carta às 7 igrejas da Ásia, primeira carta à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome. E não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Só até aqui. Então vamos agora para a exortação desta palavra. Vamos agora fazer uma análise do texto para ver o que nós aprendemos. Em primeiro lugar, vamos falar da cidade de Éfeso. Éfeso era a maior cidade da Ásia Menor, sendo considerada a capital da Ásia Menor. No primeiro século, com mais de 200.000 habitantes, era em Éfeso que tinha um enorme e famoso teatro com a capacidade para 25.000 pessoas sentadas. Sem contar no templo de Diana, que era considerado na época uma das 7 maravilhas do mundo, né? Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Essa deusa grega era chamada de deusa da fertilidade. Nessa época existiam as prostitutas cultuais que praticavam orgias perante os cultos, porque tanto a Diana como a Baal, né, eram assim os cultos, com essas práticas imorais. Em Éfeso também existia muita magia. Era uma cidade mística e também prestavam cultos ao imperador da época, o imperador romano, que se chamava Domiciano, o qual tomou para si o título de Senhor e Deus, exigindo adoração dos súditos. O apóstolo Paulo foi responsável por plantar a igreja naquele lugar. E, segundo os relatos, ele passa 2 vezes pela cidade. Na segunda vez, ele ficou ali por quase 3 anos, ensinando naquela cidade. Timóteo também foi pastor daquela igreja, como também o próprio João escreve a essa igreja e fica ali na sua velhice após o exílio da ilha de Patmos. Bem, essa cidade opulenta, centro da idolatria e fábrica de ídolos, tem agora uma igreja cristã.
Uma igreja que cresce e avança em todos os arredores dessa cidade. 4 décadas depois, provavelmente não era mais Timóteo, o ancião dessa igreja, que se encontra em Éfeso. Todavia, o cuidado com a doutrina e o ensinamento pautado nas cartas de Paulo ainda é vigente. Uma igreja que, cuidadosamente, se guardavam de heresias e ensinos antibíblicos. Isso é o que o Senhor começa falando na carta, né? Nós encontramos aqui. Nós encontramos aqui no capítulo 2 de Éfeso falando sobre essa igreja. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Primeiro, ele afirma ser o protetor da igreja, vigiando-a e observando cada passo dos cristãos. Ele diz andar pelo meio dos castiçais, que significa cada igreja ou congregação. Diz estar supervisionando a igreja, né? Ou seja, nada foge do seu controle. Ele vê tudo e nada pode se esconder dele, né? É isso que nós vimos no verso 1 e no verso 2. Vamos ver aqui. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentiroso. Então nós encontramos aqui no verso 2, ele a elogia, né? Fala das obras e mostra que ela não aceitava realmente pregações antibíblicas, né? E ele diz aqui, voltando novamente, né? Trabalho e a tua paciência. Então ele cita aqui a paciência da igreja, a longanimidade da igreja, né? Do cuidado e prudência da igreja com relação aos falsos mestres dos ensinos heréticos, né? E da persistência dessa igreja com relação a esses mestres. Diz aqui, né? Os que dizem apóstolos, né? Ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Então, essa igreja era contra os falsos mestres. Então, até o verso 3, né? Nós encontramos isso. E sofre e tens paciência e trabalho pelo meu nome e não te cansaste, né? Mas aí nós vemos no verso 4 o quê? O que é que nós encontramos no verso 4? Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Então, no verso 4, ele acusa da falta de amor a Deus e, né, ao próximo como os 2 mandamentos principais, né? Ele fala a essência da caridade, o primeiro amor do cristão é aquele de você estar em comunhão com Deus e com a sua vontade para com o nosso próximo, né? Quando você está sentindo a alegria da salvação, a certeza da vida eterna, você se sente bem na presença de Deus, você gosta de orar, você gosta de congregar, você gosta de ajudar, você gosta de fazer a vontade de Deus. Então é aquele amor, primeiro amor envolvente, né? Quando você está com Deus em primeiro lugar na sua vida, né? Então aqui é o que está acontecendo com essa igreja. Tem toda a aparência, mas está faltando a verdadeira essência do evangelho, que é o amor genuíno de um cristão genuíno, né? E a preeminência do evangelho, né? O amor da conversão, da graça, né? A alegria da salvação, o gozo do Espírito e a certeza da vida eterna, né? Estava faltando nessa igreja. Não é isso que vimos hoje em muitas igrejas tradicionais, como uma liturgia linda, uma teologia exemplar, ensinos proveitosos e muito eficazes, né? Ensinos bíblicos, mas, infelizmente, faltando esse amor, essa intimidade com Deus, essa virtude do Espírito, né?
mas somente na teoria. Hoje, muitas igrejas têm todos esses elementos de ensino, né? Toda essa boa postura perante a sociedade, mas tudo na teoria, porque na prática, nos momentos que precisa manifestar isso, eles negam. E aí fica uma certa aparência, uma certa reputação, mas uma igreja sem caráter. As palavras são de um cristão sábio, mas as obras de um tolo. Por quê? Porque não são verdadeiras. Embora tenha verdades doutrinárias, faltam-lhe caridade, amor real. Sim, temos que manter o zelo pelo ensino bíblico. No entanto, temos que ter o poder de Deus, né? Senão, seremos ortodoxos só na teoria, só de lábios, mas uma ortodoxia morta. Então, no quinto verso, o que é que nós encontramos no quinto versículo? Jesus, né? Vamos ficar no quinto verso. Jesus diz assim, ó: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Veja que coisa interessante no quinto verso. Jesus convida a igreja a um exame de consciência, de autoavaliação, e ele chama a atenção da igreja para o arrependimento. E relembra os primeiros momentos da igreja ou de cada membro, o primeiro amor. Então, o Senhor, ele nos chama